Esse homem afirma ter pego um equipamento de um OVNI que caiu, revelou tudo o que ele viu dentro da nave e contou sobre algumas criaturas muito esquisitas que ele viu lá dentro. José Padilha veio a público e revelou tudo o que ocorreu com ele enquanto morava numa área isolada no Novo México quando ainda era criança. Ele contou detalhes sobre o avistamento de um OVNI que havia caído e como ele conseguiu pegar um equipamento de dentro do objeto, e isso depois do objeto ser capturado pelo exército. Então o que será que ele realmente viu? Como esse OVNI foi parar no deserto e como ele pegou uma peça de dentro do OVNI depois do exército ter retirado do local? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes, você que está querendo saber sobre vida fora da Terra, que tal saber também de um novo universo de oportunidades? Eu estou falando do MB. Eles estão há mais de 10 anos no mercado, conectando mais de 4 milhões de clientes a um futuro digital mais seguro e rentável. Aqui você tem tecnologia de ponta, tem segurança máxima e as melhores oportunidades de investimentos em ativos digitais de um jeito fácil e sem burocracia. Com a MB você terá acesso direto para a compra e venda de Bitcoin e diversas outras criptomoedas. O futuro já chegou e ele é digital. Não fique para trás enquanto o mercado avança. Ao abrir sua conta e depositar pelo menos R$50, você ganha R$25 para investir em sua primeira cripto no MB. Fica a dica. Agora, bora pro vídeo. Em 1945, a Segunda Guerra estava acontecendo. Os Estados Unidos estavam se esforçando para desenvolver a bomba que encerraria a guerra e por isso criaram um local de testes nucleares chamado Trinity. A 29 quilômetros do local de testes ficava o rancho da família Padilha, que ficava em uma área isolada e tranquila do Novo México. A casa da família era construída para suportar o calor e os ventos fortes do deserto. No quintal havia um poço e perto dele uma velha caminhonete. José Padilha, de 9 anos, era o mais jovem da família, mas já trabalhava tanto quanto qualquer outro membro da família. Seu pai tinha um emprego modesto na cidade, enquanto sua mãe, Inês, cuidava da casa e das crianças. Em 16 de julho de 1945, uma bomba atômica havia explodido no local de teste de Trinity, a apenas 29 quilômetros do Rancho Padilha. José era muito jovem para entender completamente o teste, mas todos sentiam seus efeitos. A explosão não era apenas alta e brilhante, parecia que o mundo inteiro estava mudando. A mãe de José acabou perdendo a visão de um olho por causa do clarão dessa explosão. José costumava passar os dias com seu melhor amigo Ramiobaca, de 7 anos, que morava nas proximidades também. A vida da família de Ramiobaca era muito parecida com a dos Padilha. O pai de Ramiobaca trabalhava como assistente no hospital de veteranos em Albuquerque. Juntos, os dois meninos dividiam tarefas e refeições do deserto, que ao mesmo tempo era sua casa, o seu quintal de casa. Um mês depois da primeira bomba, em 16 de agosto de 45, os meninos foram enviados para procurar uma vaca que havia sumido e que estava prestes a dar cria. Eles foram com seus cavalos e examinavam a terra, buscavam pela tal da vaca. Um estrondo alto ecoou pelo ar e o chão então tremeu. Então uma coluna de fumaça apareceu à distância e os meninos, curiosos, sem dizer uma palavra, foram até lá. Ao chegarem no lugar, eles viram que o chão estava raspado. Parecia que algo havia caído ali, formando uma enorme trincheira de cerca de 30 metros de largura e 30 centímetros de profundidade. No final daquela trincheira, um objeto gigante em forma de abacate, com uma superfície cinza e lisa, brilhava levemente sob a luz do sol. Havia fumaça ao redor, e os arbustos próximos estavam queimados, e alguns ainda estavam em chamas. Os meninos desceram dos seus cavalos e se aproximaram abaixados. José pegou seu binóculo e, ao ajustar a lente, ele viu que havia um buraco na lateral do objeto, provavelmente causado por uma colisão com uma torre de rádio próxima dali. Dentro do objeto, eles puderam ver algo que estava se mexendo lá. Eram 3 criaturas estranhas, pequenas e com aparência nada humana. Eram mais parecidas com um louva-a-Deus. Suas cabeças tinham formato de pera e seus olhos eram grandes e brilhantes e refletiam a luz. Os braços eram longos e finos, com 4 dedos em cada mão, e a pele cinza parecia lisa e frágil. As criaturas se moviam de forma rápida e brusca, parecendo assustadas, e faziam barulhos agudos que lembravam o choro de uma criança. Os garotos, claro, ficaram preocupados.
até mesmo de as criaturas serem perigosas. Então decidiram pegar os cavalos e voltar, mas não conseguiam deixar de olhar para trás para aquele objeto misterioso. Ao voltar para a fazenda, contaram à família sobre a descoberta. José e Ramil estavam cheios de adrenalina, ansiosos para voltar ao local do acidente e descobrir mais sobre o que seriam aquelas estranhas criaturas. Mas no dia seguinte, eles não puderam retornar ao local do acidente. Os moradores da vila não viram muito do que aconteceu e aqueles que ouviram o estrondo provavelmente acharam que era apenas mais um teste do exército. As crianças também não podiam voltar, pois tinham muitas tarefas a fazer no rancho Padilha. A vida no rancho exigia trabalho duro e suas obrigações não poderiam esperar, nem mesmo por algo tão extraordinário quanto um OVNI. Os meninos ficaram em casa com a mente cheia de pensamentos sobre aquele objeto estranho. No terceiro dia, 18 de agosto, eles finalmente tiveram a chance de voltar e dessa vez não foram sozinhos. O pai de José, Bastílio Padilha, e um amigo da família, Ed Adia, um policial, os acompanharam. Depois que os meninos contaram a todos sobre o que haviam visto, estavam ansiosos para liderar o caminho de volta até o local daquele fato. E ao chegarem lá, tudo estava igualzinho, do mesmo jeito. Após hesitar por um momento, os dois homens entraram na nave enquanto José e Ramil esperavam do lado de fora. Quando Bastino e Ed saíram, eles estavam pálidos e pareciam muito abalados. Eles se recusaram a dizer o que haviam visto dentro da nave, mas estavam claramente perturbados. E quando chegaram perto dos meninos, disseram: olha, não contem isso pra ninguém, nem aos seus melhores amigos, primos ou familiares, não contem pra ninguém. Alertaram que isso era um assunto de adultos e era melhor que permanecesse em segredo, pois as crianças poderiam ter problemas se alguém descobrisse. Os meninos concordaram, mas isso deixou José ainda mais curioso. Afinal, o que seu pai e Ed tinham visto que era tão importante e tinham que manter segredo? Mais tarde, naquele dia, quando os adultos estavam ocupados, José e Ramil decidiram retornar ao local do acidente sozinhos. Ao chegarem, descobriram que não eram mais os únicos interessados naquele objeto estranho. Soldados começaram a chegar, caminhões e equipamentos estavam espalhados por ali e homens uniformizados recolhiam os destroços do chão. José e Ramil se esconderam atrás de arbustos, observando os soldados trabalhando. A presença dos militares confirmou o que eles já suspeitavam. Esse não era um evento comum. No dia 19 de agosto de 1945, o quarto dia desde a descoberta, a família Padilha recebeu uma visita inesperada. Um homem chamado Sargento Ayla chegou ao rancho falando em nome do Exército dos Estados Unidos. Ele explicou que os militares precisavam de acesso à propriedade para recuperar o que ele chamou de balão meteorológico experimental. O sargento disse que precisariam cortar a cerca e construir uma estrada para chegar até o local, além de instalar um portão largo para acomodar os equipamentos. Ele também enfatizou a importância de manter a operação em segredo, alertando que a família não falasse com ninguém sobre o que estava acontecendo. Eles concordaram e no dia 20 de agosto os soldados estavam trabalhando no local. Eles trouxeram maquinário pesado, incluindo um enorme guindaste e um trailer de 18 rodas projetado para transportar grandes cargas. Uma nova estrada foi construída e um portão largo foi instalado conforme havia sido dito. O estranho objeto foi cuidadosamente levado para o trailer, coberto com lona e foi preso firmemente. José e Ramil ficaram só observando a operação de longe e notaram que os soldados tratavam a recuperação como uma tarefa comum, usando uniformes padrão e sem tomar precauções especiais ao redor do objeto. Após o trabalho, muitos soldados relaxavam no bar e café Hall, em San Antônio, um lugar bem popular. E os meninos mal podiam acreditar na casualidade com que os soldados agiam, porque para eles aquilo era a coisa mais incrível que eles já tinham testemunhado. Sussurravam entre si sobre o que poderia acontecer a seguir, para onde os militares levariam o objeto e o que fariam com ele, além do que havia acontecido com as criaturas que eles viram lá dentro. Até que no dia 25, com a operação chegando ao fim, os meninos sabiam que era a última chance de ver o objeto de perto. Então, naquela noite, depois que os soldados deixaram o lugar, José e Ramil tomaram uma decisão ousada. Retornariam ao local do acidente mais uma vez e não iriam embora sem levar uma lembrança. Eles então rastejaram na escuridão com o corpo rente ao chão. Quando chegaram ao local, o objeto ainda estava no trailer, esperando para ser transportado. José decidiu então se aproximar mais e abriu um canto da lona.
ele subiu no trailer e escorregou para dentro pela abertura do lado do objeto. Uma vez dentro daquela nave, descobriu que o interior era estranhamente liso e metálico, quase como latão, mas não tinha brilho. As paredes eram curvas, feitas de painéis sem emendas, sem rebites ou controles visíveis. O chão era plano e havia uma cúpula transparente no topo, feita de um plástico que deixava a luz entrar, medindo cerca de 70 centímetros de diâmetro. De um lado do interior, havia um pequeno painel de aproximadamente 80 centímetros. José tinha levado um pé de cabra e desprendeu essa peça e entregou-a a Ramil, que o esperava do lado de fora. Essa, então, seria a lembrança deles. Para José e Ramil, os eventos de agosto de 1945 foram inesquecíveis. O objeto estranho, as criaturas misteriosas e a rápida resposta dos militares apontavam para algo realmente extraordinário. Apesar do aviso para permanecerem em silêncio, a história não poderia ser mantida em segredo por muito tempo. Eventualmente, José Padilha, agora um idoso, se apresentou com o testemunho e mostrou a lembrança que guardou há anos atrás. Em 2015, a peça foi examinada pelo laboratório Frontier, um laboratório de testes químicos em Ohio. Os relatórios indicaram que o fragmento era feito de alumínio misturado com silício e cobre, uma combinação típica encontrada em peças de motor. No entanto, suas proporções isotópicas eram as da Terra. Embora esses materiais não sejam incomuns, a combinação exata e a forma como foi processada levantaram questões como se um carro estivesse funcionando com uma mistura de petróleo, diesel e água. Alguns pesquisadores chegaram a mencionar que a peça poderia ter origem em tecnologia avançada, possivelmente extraterrestre. Outro ponto intrigante foi a resposta dos militares. O exército alegou que o objeto era um balão meteorológico experimental que havia saído de curso. Mas se fosse verdade, por que trouxeram um caminhão de carga de 18 rodas para transportá-lo? O objeto foi descrito como grande e pesado, muito além do esperado para um simples balão. As ações tomadas para recuperar o objeto, como a construção de uma nova estrada e portão no Rancho Padilha, também foram meio estranhas. Maquinário pesado foi trazido e a operação foi conduzida com precisão. Se o objeto realmente era apenas um balão, por que ir tão longe de manter o segredo? Para José e Ramil, observando os soldados trabalharem de um ponto escondido, estava claro que o que havia caído em suas terras não era algo da terra. Mas muitos críticos apontam que tudo se baseia no testemunho de duas crianças. Alguns acreditam que o incidente pode ter sido fruto de imaginação hiperativa. Vale lembrar que o acidente da Trinity ocorreu 2 anos antes de Roswell, em um momento em que a pesquisa sobre OVNIs estava apenas começando e o interesse público em discos voadores ainda não era tão grande quanto é hoje. E então, naquela época, esses incidentes eram facilmente descartados ou encobertos. As ações secretas dos militares, nesse caso, sugerem que eles queriam manter o incidente em segredo, apreendendo evidências e alertando a família Padilha para que permanecesse em silêncio. O escritor Brian Dunning afirma que toda a história foi inventada por pessoas que sabiam que estavam criando um relato fictício. Brian afirmou que a história do OVNI Trinity não é uma memória distorcida nem uma interpretação errada, mas uma mentira. Sua opinião é baseada na pesquisa do jornalista Douglas Dean Johnson, publicada pela primeira vez em maio de 2023. Johnson encontrou problemas na narrativa, como a presença de um policial chamado Ed Aboda, amigo do pai de José, que supostamente ajudou a investigar o OVNI. No entanto, os registros mostram que Ed estava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial em 1945 e só se tornou policial em 1951. Então, como ele poderia estar lá? Além disso, Johnson menciona que uma das testemunhas, Rami Obaka, frequentemente mudava sua versão da história. A cada nova conversa, ele parecia contar a história de forma diferente. Brian vê isso como um grande sinal de alerta e acredita que a história não faz sentido e não deve ser acreditada. Embora Brian Dunning tenha essa perspectiva, a história do acidente do OVNI Trinity em 1945 ainda levanta questões importantes. Quem eram aquelas criaturas que as crianças viram? De onde veio o OVNI e onde ele está agora? Independentemente de se acreditar nas alegações ou não, é seguro dizer que o mundo não esquecerá essa história tão cedo. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se você gostou, deixa aqui teu like, se inscreve no canal, clica no sininho de notificações e, claro, também estou contando com o teu comentário. Um forte abraço e até o próximo vídeo.